Meu nome é José Luiz e a história que vou contar aconteceu comigo na época da pandemia, há cerca de 5 anos. Naquele período acabei perdendo meu emprego como garçom. Mas por sorte eu tinha economizado dinheiro suficiente para comprar uma moto e com ela consegui me virar trabalhando como entregador para um aplicativo bastante conhecido. Preciso deixar claro que eu trabalhava em um restaurante relativamente elegante e nunca, em toda a minha vida, tinha trabalhado à noite. Na verdade, não gosto muito de programas noturnos. Sou uma pessoa bem tranquila. O barulho das baladas me incomoda e, no geral, não sou de beber. Por isso, a atividade noturna da cidade sempre foi algo muito distante para mim. Era algo que eu não conhecia e com o qual também não sabia lidar, muito menos com as pessoas que circulam pela cidade nesse horário. Foi por isso que, em uma noite específica, aconteceu algo que simplesmente não consigo explicar com palavras. Uma mulher me amaldiçoou. Eram 10 da noite de uma sexta-feira. Muito trabalho e pouco tempo para descansar, mas ainda assim tive tempo de parar em uma cafeteria com um amigo para tomarmos algo enquanto aguardávamos a próxima entrega. A rua estava bastante vazia e nós dois conversávamos sobre alguma bobagem qualquer. A verdade é que estávamos rindo quando uma mulher passou atrás de nós. Era uma mulher muito idosa, ou pelo menos parecia ser. Tinha o rosto abatido e caminhava curvada, mas sem bengala. Para ser sincero, eu não estava prestando atenção nela, mas não consegui evitar virar o rosto quando percebi sua silhueta atrás de mim. E acho que nem preciso explicar, mas eu não estava rindo dela. Ainda assim, quando nossos olhares se cruzaram, ela interpretou tudo errado. Minha risada, minha postura, tudo. Ela tomou aquilo como um ataque pessoal. O rosto dela se transformou imediatamente em uma expressão de raiva tão intensa, tão distorcida, que nunca vou conseguir esquecer. A boca se retorceu e sei disso porque ela não usava máscara. Daquela boca sem dentes, ela me disse exatamente estas palavras: "Miserável, você está zombando de mim." Meu amigo e eu ficamos completamente em silêncio. A mulher nem me deu tempo de explicar que ela estava se enganando. Ela levantou a mão com força, apontou para mim e disse que todo o mal que eu fizesse voltaria para mim, seguido de uma série de insultos que pesaram no meu peito. Eu não sabia como reagir àquilo tudo. Tentei me desculpar e explicar que não estava zombando dela, mas não adiantou. Ela foi embora ignorando completamente meus pedidos de desculpa e meus gritos. Acho que cheguei até a oferecer comprar algo para ela, como forma de compensação, mesmo sem ter feito nada de errado. Isso a ofendeu ainda mais, porque apesar da aparência suja e abatida, ela não era uma moradora de rua. Alguns minutos se passaram e a vimos desaparecer na esquina. Meu amigo começou a rir de mim, apontando o dedo e repetindo as palavras da mulher. Mas eu não achava graça nenhuma. Eu me sentia mal com o que tinha acontecido. Não por ela, porque, como disse, eu não tinha feito nada. Eu me senti insultado, como se realmente tivessem desejado algum tipo de mal contra mim. Logo depois, meu amigo aceitou uma entrega e me deixou sozinho ali. Decidi ir embora o quanto antes. Liguei minha moto e, coincidentemente, surgiu uma entrega para mim. No entanto, mal andei 100 ou 200 metros e minha moto apagou. Fiquei olhando para ela por alguns minutos, sem entender o que estava acontecendo. Tentei ligá-la várias vezes, mas ela simplesmente não respondia. Encostei no canto da rua e, pelo canto do olho, vi uma sombra passar muito rápido. Me virei e, à distância, os vi. 2 sujeitos que, mesmo na minha ingenuidade, eu sabia que não tinham boas intenções. Tinham toda a aparência de que iam me assaltar. Aquilo me deixou desesperado, porque, ao perceberem que eu estava parado, começaram a correr na minha direção. Tentei ligar a moto de todas as formas possíveis enquanto os via se aproximar. Um deles já tinha uma faca na mão, e o outro parecia ter uma arma na cintura. Enquanto tudo isso acontecia como em um filme,
eu só conseguia pensar naquela velha que minutos antes tinha me desejado o mal. De repente a moto ligou e consegui fugir daqueles sujeitos. Ainda ouvi um deles gritar para que eu parasse, e quando olhei para trás, vi claramente que o outro realmente tinha uma arma. Minhas mãos tremiam e senti que poderia perder o equilíbrio da moto, mas consegui me afastar algumas ruas, esquecendo completamente que ainda tinha um pedido para buscar. Parei em um semáforo para respirar um pouco. Quando o sinal abriu e eu ia seguir, um carro passou em alta velocidade a centímetros da minha roda dianteira. O idiota avançou o sinal e seguiu pela avenida como se nada tivesse acontecido. Acho que ele nem percebeu que esteve a segundos de me matar. E mais uma vez, pensei naquela mulher que tinha me desejado o mal. Consegui chegar ao restaurante, peguei o pedido e segui para a casa do cliente. Mas no caminho, outro golpe de má sorte aconteceu. Uma mancha de óleo me fez perder o controle da moto, e só Deus sabe como consegui não cair. O guidão começou a tremer, e eu, com o coração na boca, deixei que a moto se corrigisse sozinha. Nunca tinha passado por isso, mas algo dentro de mim me disse que se eu tentasse segurar o guidão à força ou fazer qualquer movimento brusco, acabaria caindo. Assim que recuperei o controle, parei imediatamente. Ao levantar o olhar a algumas ruas de distância, distingui uma silhueta familiar. Era aquela mulher curvada, caminhando pela rua. A essa altura eu já estava nervoso demais. Fiz a entrega final sem receber gorjeta e decidi que já era o suficiente por aquela noite. Peguei o caminho de casa pensando em tudo o que tinha acontecido, sem conseguir tirar da cabeça a imagem daquela mulher furiosa comigo, tudo porque ela achou que eu estava zombando dela. Agora, talvez tudo isso pareça apenas uma sequência de coincidências desagradáveis. Andar de moto não é sempre seguro, e esse tipo de coisa pode acontecer. Até mesmo o segundo encontro com aquela mulher, já que desde a primeira vez que a vi tinha passado um tempo, e talvez ela tivesse pegado um Uber ou algo assim. No entanto, quando eu já estava a caminho de casa, a última coincidência aconteceu. Minha moto apagou pela segunda vez, em uma rua solitária com muros de concreto dos dois lados. Era um atalho que eu costumava pegar para chegar em casa, embora não gostasse de passar por ali, pois era muito isolado e mal iluminado. Mas eu queria chegar logo em casa e não pensei direito. Fiquei ainda mais ansioso quando comecei a ouvir algo à distância, como se um grupo estivesse caminhando na minha direção, dizendo coisas que eu não conseguia entender. Por mais que tentasse ligar a moto, ela não funcionava. Eu não conseguia distinguir de onde o grupo vinha. Lá estava eu, olhando para frente e para trás repetidamente, esperando ver alguém surgir para me assaltar. Mas por mais que as vozes parecessem se aproximar, eu não via ninguém. Como disse, a rua estava muito escura, mas minha visão já tinha se adaptado e a lua ainda fornecia um pouco de luz. Por isso não sei quem ou o que conseguiu chegar ao meu lado e me empurrou com força, me derrubando junto com a moto. Levantei num pulo e me coloquei em posição de luta, mas olhei ao redor e não havia ninguém. E acho que isso me assustou ainda mais. Tremendo, levantei a moto e tentei ligá-la novamente. Dessa vez ela funcionou e consegui chegar em casa alguns minutos depois. No dia seguinte saí de casa com medo, mas de certa forma as coisas voltaram ao normal. Agora, vários anos depois, tenho certeza de que nenhum desses acontecimentos estranhos foi mera coincidência. Acredito cegamente que aquela mulher e seus terríveis desejos contra mim causaram uma breve, porém intensa, onda de má sorte. Quase fui assaltado, quase fui atropelado, quase caí da moto. Minha moto quebrou 2 vezes e algo invisível me jogou no chão. Não, simplesmente não pode ter sido coincidência. Eu, que era cético quanto a bruxas e feitiços, passei a acreditar que existem forças obscuras agindo o tempo todo. E acredito, sem nenhuma dúvida, que aquela mulher fez algo contra mim naquela noite. Por sorte, não durou muito mais.
Tenha cuidado com quem você encara quando está rindo. Alguém pode achar que você está zombando e fazer algo a respeito. Olá, comunidade. Não esqueçam de deixar um like para fortalecer o canal. Agora continuamos. Meu nome é Jorge e sou entregador de um aplicativo aqui na Cidade do México. Como vocês podem imaginar, é um trabalho bem agitado, principalmente nas noites de fim de semana, quando as pessoas não param de pedir comida e bebida alcoólica até altas horas da noite. Agora preciso dizer que, pelo menos até então, eu nunca tinha vivido uma experiência paranormal. E embora eu não fosse totalmente cético, durante anos me neguei à possibilidade de que algo como o que estou prestes a contar pudesse acontecer comigo. Eu acho que era novembro do ano passado. Não tenho certeza, mas peguei uma entrega para uma colônia mais afastada para levar várias pizzas, refrigerantes e esse tipo de coisa. Devia ser por volta das 8 da noite, então já estava escuro e fazia bastante frio. Subi na minha moto, peguei o pedido e fui dirigindo tranquilamente pela estrada, pensando nas minhas coisas e ouvindo um pouco de música. A situação só começou a ficar estranha quando cheguei próximo à casa de destino, e preciso explicar mais ou menos como era o local para que vocês entendam o que vou descrever. A casa ficava em um bairro de classe média, bem comum, com casas bonitas de 1 ou 2 andares. Para chegar até lá, era preciso seguir por uma curva que não era muito bem iluminada, até alcançar a primeira rua da região. Depois disso, na segunda rua, ficava a casa para onde eu estava indo. Lembro bem porque não era a primeira vez que eu fazia uma entrega naquela colônia. A única diferença é que assim que passei pela curva, o farol da minha moto iluminou por um segundo algo que me pareceu a silhueta de uma mulher caminhando à beira da estrada. Me assustei um pouco, porque ela parecia meio escondida entre uns arbustos, mas seguia em frente sem dar muita importância. Pelo que eu sabia, era normal as pessoas caminharem por ali para ir ao mercadinho ou algo assim. Não sou o homem mais detalhista do mundo, mas reparei no cabelo branco com algumas mechas pretas e na pele enrugada. Era uma senhora, não sei se tinha 70 ou 80 anos, mas o fato é que eu notei bem nela. Estava bem arrumada, usando um vestido e com o cabelo bem penteado. Terminei de subir o caminho e percorri a primeira rua normalmente. Cheguei à curva da segunda rua, onde ficava a casa do meu destino, e parei em frente ao endereço. Avisei pelo aplicativo que havia chegado, e foi aí que as coisas tomaram um rumo estranho. Enquanto eu descia da moto, senti como se alguém estivesse me observando. Olhei e vi na janela da casa ao lado uma mulher de cabelo grisalho preso, com um olhar severo e um rosto muito sério. Meu primeiro pensamento não foi em um fantasma. Na verdade, tentei ser lógico e me perguntei quais seriam as chances de 2 mulheres idênticas estarem na mesma colônia, tão próximas uma da outra. Desci da moto e tirei as pizzas da mochila que eu levava nas costas. Em todo momento tentei sustentar o olhar daquela mulher, como se estivesse esperando que ela dissesse algo pela janela. Mas acabei desviando a atenção para o cliente, que saiu me cumprimentando com entusiasmo, embora estivesse me olhando com curiosidade desde que abriu a porta. Era um homem na casa dos 30 anos, eu acredito. Depois de me pagar e pegar as pizzas, ele me perguntou o que eu estava olhando. Fiquei um pouco constrangido, mas acabei admitindo que tinha visto uma mulher na curva e que depois a tinha visto novamente na janela. Nunca vi alguém empalidecer tão rápido. O homem perdeu a cor do rosto quase imediatamente e me pediu para segurar as pizzas enquanto ele corria para dentro da outra casa, aquela onde eu tinha visto a mulher. Mesmo de longe, notei que ele teve dificuldade com as chaves, provavelmente por causa do nervosismo. Ele então entrou correndo na casa,
chamando aos gritos por uma mulher que não vou dizer o nome por respeito. Então vamos chamá-la de Judite. Dava para sentir o desespero na voz daquele homem enquanto ele percorria a casa, acendendo todas as luzes pelo caminho. Eu até pensei em segui-lo por um momento, mas permaneci no meu lugar até que alguns minutos depois, a mulher que presumo ser a esposa dele saiu da casa e me perguntou o que estava acontecendo. Expliquei novamente o que tinha visto, e embora em menor grau, percebi que ela também ficou nervosa. Mesmo assim, ela apenas agradeceu. Me pagou e levou as pizzas antes de voltar para dentro da casa. Eu não sabia muito bem o que fazer, já que o homem tinha tido uma reação muito estranha e não queria simplesmente ir embora. Então esperei. Não demorou muito, apenas alguns minutos, até que ele saísse novamente. A esposa também saiu, e ele disse a ela que eu tinha visto Judite. Respeitosamente perguntei quem era Judite, e os dois me confessaram que era uma vizinha muito querida. Ela praticamente o tinha criado, e ele a amava como se fosse sua mãe. Ele não me deu muitos detalhes sobre a relação que tinham com essa vizinha, mas com muita dor no coração, me disse que Judite estava desaparecida havia 4 anos. Como ela não tinha família, eles eram os únicos que a procuravam e nunca tinham conseguido encontrá-la de forma alguma. Ela era uma mulher alta, de cabelo grisalho e sempre se vestia com elegância. Foi aí que eu fiquei realmente assustado, porque já a tinha visto 2 vezes e, a menos que fosse algo sobrenatural, aquela senhora não poderia ter chegado à casa antes da minha moto. Pedi desculpas pelo transtorno, mas o casal foi muito gentil, disse que não tinha problema e se despediu de mim. Fiquei ainda alguns segundos parado em frente à casa, olhando para a janela que, é claro, agora estava vazia. Sacudi aquela sensação estranha que tinha ficado no meu corpo e subi novamente na moto. Mas enquanto ia embora, aconteceu uma última coisa estranha. Quando passei novamente pela curva, vi outra vez uma silhueta à beira da estrada. Dessa vez, porém, abaixei o olhar e a ignorei, em vez de encará-la diretamente. Não sei se era Judite ou o fantasma dela, mas preferi não olhar para não me impressionar ainda mais. Ainda assim, foi impossível que aquele acontecimento não ficasse rondando a minha cabeça durante toda a noite e quase toda a semana seguinte. Vários meses depois, cheguei à conclusão de que aquele evento tão peculiar foi completamente sobrenatural. A angústia daquele homem ao ouvir que aquela mulher chamada Judite poderia ter retornado milagrosamente não era fingida. E sei que as mulheres que vi eram exatamente a mesma pessoa. Gosto de pensar que ela se manifestou daquela forma para dar uma espécie de encerramento àqueles vizinhos que a amavam como a uma mãe. Embora eu não tenha muitas provas disso, já que a aparição não foi exatamente expressiva, ainda me pergunto por que ela apareceu para mim e não diretamente para eles. Talvez Judite soubesse algo que eu não sabia. Talvez soubesse que eles não acreditariam no que estavam vendo se não fosse um terceiro para testemunhar. Não sei, mas espero que ela finalmente esteja descansando em paz. Era 2021. Uma palavra para descrever o meu dia? Caótico. O trabalho foi um verdadeiro inferno. Era o auge da pandemia, então eu estava trabalhando de casa. Eu deveria me encontrar com parte da minha família no interior, mas acabei saindo de uma reunião de trabalho com 1h30 de atraso em relação ao horário em que todos já tinham chegado à casa dos meus pais. E isso sem contar as próximas 2 horas, mais ou menos, de estrada até lá. Antes de sair, enchi 2 canecas de café na cozinha para levar comigo. Deus sabia que eu ia precisar. No segundo em que abri a porta da frente, percebi que aquela viagem seria muito pior do que eu tinha imaginado. A neve e o vento já tinham se intensificado desde o começo da noite.
e as ruas mal tinham sido limpas. Já havia pelo menos 60 centímetros de neve acumulada no chão, e a previsão era que continuasse nevando assim durante boa parte da noite. Eu precisava dirigir a menos de 40 na maioria das ruas residenciais. Meu carro, na época, era um Hyundai caindo aos pedaços, nada ideal para condições climáticas extremas. Ele nem sequer tinha freios ABS. Eu sou um motorista rápido, então quando entrei na estrada, aumentei a velocidade para cerca de 110 por hora, o que provavelmente era muito acima do seguro para aquelas condições. Finalmente cheguei à casa dos meus pais por volta das 9 da noite. Eles já tinham começado o jantar sem mim, mas felizmente não estavam muito adiantados. Depois de algumas bebidas e da troca de presentes, comecei a perder a noção do tempo. Fiquei tão envolvido em rever parentes que acabei praticamente esquecendo que ainda precisava dirigir de volta para casa, mesmo quando a maioria da família já estava indo embora. Quando finalmente entrei no carro para sair, já passava da meia-noite e pelo menos mais 30 centímetros de neve tinham se acumulado. Eu estava levemente alterado, mas achei que estava sóbrio o suficiente para dirigir para casa. Não que eu aprove dirigir alcoolizado de forma alguma. Bom, eu estava cansado e só queria chegar em casa. Enquanto seguia em direção à estrada principal, percebi que as ruas estavam completamente desertas. Cometi o erro grave de aumentar a velocidade para cerca de 65 em uma estrada específica, porque ao me aproximar de uma curva, percebi que o carro tinha começado a derrapar. Tentei não entrar em pânico, já que não era a primeira vez que isso acontecia. Virei o volante na direção da derrapagem e reduzi a marcha, mas à medida que me aproximava ainda mais da curva e o carro continuava sem desacelerar, comecei a entrar em pânico. O carro saiu reto da estrada e bateu em uma árvore, e o airbag disparou. Fiquei momentaneamente em choque com a força do impacto, mas felizmente saí praticamente ileso. O carro, no entanto, estava completamente destruído. Todo o capô estava enterrado em um monte de neve ao redor da árvore que eu tinha atingido. Não havia nenhuma chance de empurrá-lo de volta para a estrada ou algo do tipo. A primeira coisa que fiz foi ligar para a assistência na estrada. Eles disseram que enviariam um guincho até minha localização, mas por causa das condições horríveis, poderia levar até 40 minutos para o caminhão chegar. Eu estava em uma estrada deserta, cercada por floresta e sem casas a quilômetros em qualquer direção, então decidi ligar também para os meus pais e pedir que um deles fosse até lá para esperar comigo. Meu pai disse que entraria no carro e iria até lá, então desliguei e fiquei esperando. Enquanto estava sentado ali, comecei a ouvir algo por cima do som do vento uivando. Eram sem dúvida passos na neve. Eu não conseguia identificar exatamente de onde vinham, mas pareciam relativamente distantes. Abri a porta do lado do motorista e saí, olhando por cima do teto do carro. Não ouvi mais os passos. Em vez disso, comecei a ouvir um som diferente. É difícil de descrever, mas parecia um tipo de som úmido, como algo sendo sugado ou mastigado. Olhei na direção de onde achei que o som vinha e consegui ver algum movimento perto da linha das árvores. Estava escuro demais, mas eu tinha quase certeza de que estava olhando para uma pessoa. Chamei. Alô? O som parou, mas ninguém respondeu. Fiquei ali por alguns segundos, de forma estranhamente constrangedora, mas ninguém apareceu nem respondeu. Também não vi mais nenhum movimento. Eu estava oficialmente assustado, então voltei para o carro e tranquei as portas. O que não deve ter levado nem um minuto depois, ouvi novamente passos na neve do lado de fora. Em seguida, algo atingiu a janela do lado do passageiro como se uma pedra tivesse sido jogada ali. Eu não conseguia ver pela janela do passageiro porque ela estava coberta de neve. Na verdade, todas as janelas estavam. Mais uma vez, abri a porta do motorista e saí do carro. Ao verificar o entorno imediato, fiz uma descoberta perturbadora. Havia marcas de botas na neve circulando completamente o meu carro
e depois seguindo para longe da porta do passageiro em direção à mata. Senti o estômago embrulhar. Também notei gotas de sangue na neve. Abri a porta do motorista novamente e peguei minha pistola no porta-luvas. Segurando a arma com firmeza na mão direita, comecei a seguir as pegadas que levavam para dentro da floresta. Naquele momento, eu estava convencido de que alguém estava brincando comigo. À medida que seguia as marcas, as gotas de sangue ficavam maiores. Parecia que alguém estava sangrando intensamente. Então vi uma massa escura deitada na neve, logo depois da linha das árvores. Eu não conseguia dizer o que era, só rezava para que não fosse uma pessoa. Peguei o celular e liguei a lanterna. Não era uma pessoa. Era um veado morto, aparentemente abatido por algum animal predador maior. O estômago estava completamente rasgado e, de forma chocante, o veado havia sido decapitado. Passei a lanterna ao redor, procurando a cabeça, mas não a vi em lugar nenhum. Decidi que aquilo estava ficando estranho demais e comecei a voltar para o carro. Cheguei ao carro, abri a porta do motorista e, assim que fiz isso, foi tudo o que consegui fazer para não vomitar ali mesmo. Deitado no banco do motorista do meu carro, estava a cabeça decepada do veado, colocada no assento como se estivesse olhando diretamente para mim. Saí correndo dali e percorri alguns minutos pela estrada até que vi faróis surgindo à distância. Corri em direção ao carro, acenando com as mãos e gritando como um louco, ainda segurando a arma. Felizmente, era o meu pai. Ele parou o carro e perguntou o que diabos eu estava fazendo. Entrei no banco do passageiro e contei tudo para ele. E juro, aquele velho simplesmente não acreditou em mim. Mesmo assim, me senti mais seguro voltando ao local com o meu pai, então ele dirigiu até lá e descemos do carro. As pegadas ainda estavam todas ao redor do meu carro, mas a cabeça do veado tinha desaparecido. Tudo o que restava era uma grande mancha de sangue no banco do motorista. Acho que foi nesse momento que meu pai começou a acreditar em mim. O corpo do veado também tinha desaparecido e só restavam marcas de arrasto na neve. O guincho finalmente chegou e levou meu carro. Meu pai me perguntou se eu queria chamar a polícia, mas sinceramente, eu não tinha energia para isso. Eu estava exausto e só queria dormir. Achei que chamar a polícia não adiantaria nada mesmo. Então essa é a minha história. Não faço ideia de quem estava na floresta naquela noite, nem o que queria. Talvez só estivesse tentando me assustar, ou talvez tivesse intenções bem piores. Quero compartilhar esta história que, cada vez que lembro, faz minha pele arrepiar. Aconteceu numa noite em que fui cuidar de um bebê. Me pediram como favor que eu fosse babá apenas por aquela noite, porque a senhora da casa, nossa vizinha, havia acabado de falecer. Como podem imaginar, o esposo dela não tinha forças para cuidar do filho pequeno. Pelo que ouvi, uma irmã do senhor chegaria pela manhã e assumiria o cuidado da criança. Enquanto isso, durante o velório, eu fiquei responsável pelo bebê. E quando a funerária fechou, todos nós fomos para a casa do agora viúvo. Digo todos porque meus pais também foram, assim como alguns vizinhos. Depois de conversarem um pouco, todos foram embora e eu fiquei para cuidar do bebê. O pai da criança me mostrou onde estavam as fraldas, as mamadeiras e a lata de leite. Depois disso, foi se deitar. Nem chegou a ir para o quarto dele, encostou-se no sofá da sala, fechou os olhos e dormiu. Eu ficaria no quarto de visitas. Deitei o bebê na cama e sentei um pouco na cadeira de balanço daquelas diárias. Fiquei ali, me balançando por cerca de 1 hora. Depois apaguei a luz principal e acendi uma pequena luminária que mal iluminava o ambiente. Para não acordar o bebê, decidi dormir um pouco na cadeira de balanço. Lembro que me acomodei bem e meus olhos começaram a se fechar. Por mais que eu tentasse lutar contra o sono,
Acabei adormecendo. Apenas pisquei. E parecia que horas haviam se passado. Acordei porque ouvi um cântico. Era uma canção de ninar que eu nunca tinha escutado antes. A melodia era tão sombria que assim que ouvi, minha pele se arrepiou inteira. Também percebi que a luminária estava apagada. Tentei acendê-la de novo, mas ela não funcionou. Quando olhei para a cama, levei um susto, pois o bebê não estava onde eu o tinha colocado. Em questão de segundos, 1000 pensamentos se passaram pela minha cabeça. A primeira coisa que imaginei foi que o bebê tinha caído. Minha reação foi levantar imediatamente, mas então congelei. Percebendo melhor, vi uma mulher sentada na beira da cama, de costas para mim. Era ela quem estava cantando a canção de ninar. Vestia-se inteira de preto e balançava o corpo para frente e para trás. Entendi que aquela mulher tinha o bebê nos braços. Pensando que talvez fosse a irmã do Senhor, que tivesse chegado mais cedo, falei em voz alta. Boa noite, senhora. Acho que acabei pegando no sono. A mulher não respondeu, só continuou embalando o bebê e cantarolando. Lembro perfeitamente do rangido que a cama fazia. Levantei e perguntei se o bebê estava dormindo, mas ela agia como se eu não estivesse ali. Aquilo começou a me dar medo. Devagar, sem perder a mulher de vista, comecei a contornar a cama para vê-la de frente. Havia a possibilidade de que ela estivesse dormindo, mas algo estranho acontecia. A cada passo que eu dava, sentia uma vontade quase incontrolável de sair correndo daquele quarto. Quando finalmente fiquei de frente para ela e pude vê-la bem, meu corpo inteiro parecia estar dentro de um freezer. Tentei gritar, mas nenhum berrinho saiu. Um arrepio tão intenso percorreu meu corpo que eu fiquei paralisada. Tudo isso aconteceu porque a mulher sentada ali, segurando o bebê, era a falecida. Sendo mais direta, a mãe do bebê que eu estava cuidando. Os segundos em que fiquei parada diante dela antes de conseguir reagir foram os mais aterrorizantes da minha vida. Ela não estava de olhos fechados, mas nunca olhou para mim. Estava completamente concentrada em dar carinho ao filho. Só que para mim, o simples fato de saber que eu estava diante de uma mulher que já não fazia parte deste mundo acionou todo o meu instinto de sobrevivência. Então gritei e saí correndo do quarto. O viúvo levantou num salto e perguntou o que estava acontecendo. Gaguejando sem parar, eu gritei. Sua mulher está no quarto. Ela está com o bebê nos braços. Talvez ele não tenha entendido exatamente o que eu disse. Ainda assim, correu até o quarto de visitas. Eu fiquei parada na sala, igual uma múmia, esperando ele voltar. 1 ou 2 minutos depois, ele voltou segurando o bebê nos braços. Contei sobre a mulher que eu tinha visto, mas não o convenci. Para ele, tudo tinha sido um sonho meu, já que não havia ninguém no quarto e o menino estava dormindo na cama. Eu não quis ficar mais 1 minuto naquela casa. O homem entendeu e me acompanhou até a porta, levando o bebê. Por sorte, meus pais acreditaram em mim. A teoria deles foi que a senhora não quis deixar este mundo sem abraçar o filho pela última vez. Eu concordei com isso, embora isso não me aliviasse. Com isso termina a minha história. Eu passei muito mal. Tiveram até que me dar 3 sessões de cura de espanto. Mesmo assim, demoraram meses para eu me recuperar totalmente. Nem preciso dizer que jamais voltei a cuidar de crianças.
Para a clareza desta história, preciso mencionar que tenho uma deficiência auditiva que me tornou parcialmente surda. Sei que existem coisas na vida que nunca vou entender, mas ainda hoje olho para essa experiência me perguntando o que poderia ter acontecido e o que eu deveria ter feito de forma diferente. Tudo isso aconteceu há cerca de 1 ano. A época de festas tinha acabado de passar, e eu estava me acomodando depois das viagens e de todos os encontros com família e amigos. Moro em um pequeno bairro suburbano que faz divisa com uma floresta no sul de Quebec. É uma área tranquila, já que a maioria dos moradores se conhece, o que sinceramente eu prefiro, pois traz uma sensação mais acolhedora. Durante o inverno, gosto de levar meu cachorro, Monty, para passear na floresta próxima. Ele é um cruzamento de Rottweiler com Husky, o que é perfeito para mim, já que gosto de sair para correr de vez em quando. A floresta tem várias trilhas, nenhuma delas difícil para quem não é trilheiro experiente. Lembro que era de tarde. Eu tinha acabado de almoçar um pouco mais tarde e decidi queimar as calorias com uma caminhada com o Monty. Como sempre, meu cachorro fica completamente agitado quando dobramos a esquina da minha rua em direção à entrada da floresta. Estava relativamente frio para um dia de fevereiro. Uma camada fresca de neve havia coberto os caminhos durante a noite, criando uma espécie de tela quase em branco. Como de costume, soltei meu cachorro da coleira para que ele pudesse correr livremente. Havia algumas manchas amareladas e marcas de botas na neve, o que indicava que várias pessoas já tinham levado seus cães para passear mais cedo. A maioria das pessoas gosta de caminhar antes do meio-dia, já que o sol costuma se pôr por volta das 4 da tarde, então eu não esperava encontrar ninguém naquele horário. Depois de caminhar por cerca de 30 minutos, chegamos a uma bifurcação na trilha. Percebi que um dos caminhos ainda não tinha sido percorrido, então, me sentindo um pouco aventureira, decidi segui-lo. Tenho uma memória bastante precisa das trilhas, então eu sabia exatamente para onde estava indo. A trilha levava a uma clareira, o que foi ótimo, já que eu queria observar os pássaros com os binóculos que tinha ganhado num sorteio. Lembro de vasculhar o ambiente até notar uma forma estranha perto da linha das árvores, à distância. Quando foquei os binóculos, vi uma lona azul e o que parecia ser um abrigo improvisado. Por mais curiosa que eu estivesse para investigar, estava ficando escuro e eu queria voltar para casa. Ao me virar, Monty e eu começamos a caminhar de volta. Como sempre, ele saiu correndo na frente, mas algo parecia estranho em seu comportamento. Ele estava muito mais alerta e cheirava a trilha com muito mais atenção do que o normal, pelo que eu já tinha observado em outras ocasiões. Quando olhei para o chão da trilha, meus olhos se arregalaram. Havia um conjunto de pegadas na neve muito maiores do que as minhas. Lembro de virar minhas botas por pura confusão para compará-las com as marcas na neve. As pegadas eram diferentes, o que me deixou ainda mais cheia de perguntas. Não havia outras bifurcações na trilha, então quem quer que tivesse passado por ali precisava ter cruzado comigo em algum momento. Pensei que a pessoa devia ter passado enquanto eu usava os binóculos. Naquele momento parecia a explicação mais lógica, então tentei não pensar demais nisso. Nesse ponto já estava consideravelmente mais escuro, mas eu ainda conseguia distinguir o ambiente ao redor. Enquanto voltávamos, Monty parou de repente e começou a latir furiosamente na minha direção. Quando me virei, foi então que eu o vi. Havia um homem, provavelmente com cerca de 2 metros de altura, vestindo uma calça de neve cinza escura e um casaco camuflado branco, a apenas 1 metro de mim. Ele não fez nenhum movimento em minha direção, apenas ficou ali parado com as mãos nos bolsos do casaco. Não o reconheci como alguém do bairro, então presumi que fosse um trilheiro ou alguém de fora da cidade. Parecia que ele murmurava algo para mim, mas eu não conseguia ler seus lábios por causa da pouca luz, nem saber se ele falava inglês ou francês, que são as 2 línguas mais comuns em Quebec. Naquele momento me senti idiota por não ter levado meu celular comigo,
Então tentei me comunicar com ele, explicando que eu tinha deficiência auditiva e que já estava ficando tarde. Cheguei em casa por volta das 4h30. A essa altura já estava completamente escuro. Lembro de seguir minha rotina noturna normal, sem pensar muito no encontro, mas no meio da noite algo aconteceu que até hoje me abala. Acordei com Monty lambendo minha mão, algo que ele costuma fazer para me acordar pela manhã. Toquei no celular para ver a hora e, para minha surpresa, eram 3 da manhã. Notei uma mensagem da minha vizinha perguntando se estava tudo bem, o que, sendo sincera, me confundiu no início. A mensagem tinha sido enviada poucos minutos antes e perguntava se estava tudo bem, já que Monty estava latindo como se estivesse possuído. Levantei os olhos do telefone e percebi que Monty não estava mais no meu quarto. Desci as escadas e o encontrei latindo de forma histérica para a porta do pátio. Ao me aproximar da porta, tive dificuldade para enxergar com a visão ainda embaçada pelo sono. Tentei focar os olhos quando a luz do sensor de movimento acendeu. Naquele momento, meu coração afundou. O homem da floresta estava ali, parado no meu quintal. Não pensei 2 vezes em processar qualquer outra coisa. Me afastei da porta e enviei uma mensagem para o 911. Não acho que alguma vez na vida eu tenha enviado uma mensagem para o número de emergência tão rápido quanto naquela noite. Corri para o quarto com Monty e peguei o facão que guardo debaixo da cama. Sou uma mulher baixa, com formação em artes marciais, mas sei muito bem que a melhor decisão em uma luta é não lutar. Fiquei sentada no quarto, protegendo Monty e a mim mesma, até a polícia chegar. Com o coração batendo fora do peito, sentei de frente para a porta, com Monty ao meu lado. Não demorou muito até que Monty se levantasse de um salto e começasse a latir violentamente para a porta do quarto. Minhas mãos suavam intensamente enquanto eu observava uma sombra projetada por baixo da porta. O movimento diante da luz noturna sugeria que o homem estava a segundos de invadir o meu quarto. Esses devem ter sido os minutos mais longos da minha vida, enquanto eu aguardava o momento em que a maçaneta giraria ou a porta seria arrombada. Felizmente, isso nunca aconteceu. Quando a polícia chegou, expliquei tudo a eles enquanto revistavam a propriedade. O vidro da porta do pátio estava completamente quebrado, mas fora isso, nada havia sido levado e tudo parecia praticamente igual. A polícia encontrou o portão do quintal aberto. Ele dá acesso direto à floresta, que é para onde eles acreditam que o homem tenha fugido. Contei a eles sobre o abrigo que eu tinha visto na mata no dia anterior. Levei Monty e algumas coisas minhas para ficar na casa de um amigo da família por alguns dias, enquanto a porta do pátio era consertada. Nunca recebi um retorno da polícia depois do incidente, mas desde aquele dia decidi ficar apenas nas ruas ao passear com meu cachorro, tentando não pensar demais no que aconteceu.